Bom dia! Você já sabe que essa é uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Itaporanga. Hoje, domingo, 5 de abril de 2020, nós estamos saudando a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eduardo. Todos são muito bem-vindos a esta ministração. E nós vamos começar aqui a nossa escola dominical online, né? Já fazendo menção aos aniversariantes que nós temos nesta semana na nossa igreja. Dia 7, né, terça-feira, portanto, o Eli Gonçalves Moreira, parabéns Eli. E também dia 9, o Juliano dos Santos, lá da fazenda Bergamini, né? Que Deus abençoe a você também, meu irmão. Nós estamos felizes, né, por poder realizar novamente essa live, né? Eu lembro que durante muitos anos, mais de décadas, né? Em muitas das orações que eu fiz em reuniões no templo, eu sempre agradeci a Deus por podermos nos reunir naquele lugar, que o Senhor estava nos permitindo viver num país livre para isso, né? E que isso era uma bênção, podermos nos reunir lá no templo. E já faz agora, né, esse terceiro domingo em que nós não podemos nos reunir lá. Veja como as coisas mudam, né? E é necessário que, portanto, né, nós venhamos a buscar o nosso Deus, como recomenda também a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana. Os seus princípios de liturgia diz assim: sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, né, como guerras, epidemias, terremotos, etc., é recomendável a observância de dia de jejum ou cessadas tais calamidades de ações de graça, né? Creio que cessando esse período de pandemia, deveríamos também fazer um culto de ação de graças, né? Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo ou família, igrejas ou concílios. É assim que ensina os nossos princípios de liturgia com respeito a jejuar nesse dia, né? Lembrando que o presidente do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, já havíamos feito esse dia de jejum no dia 22 de março e voltamos a fazer agora, né? Nesse dia de domingo, 5 de abril. Muito bem, queridos, eu quero começar a nossa liturgia aqui com a leitura do Salmo 125, fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, né? Nunca deixará de estar. O cetro dos ímpios, né, não permanecerá sobre a sorte dos justos. Uma promessa maravilhosa de Deus, né? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então Deus não permite, né, que o cetro do iníquo, né, seja sobre o justo, para que o justo também não se desvie
e seja iníquo. Então faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel, né? E um hino de confiança em Deus, né? Queremos estar firmados no Senhor, mas também uma advertência, né? A vivermos uma vida reta e em santidade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E agora eu quero cantar um cântico bem antigo, né? Antigamente chamava-se corinho, nem cântico era, né? Pessoal aí do grupo de risco deve conhecer, né? Os mais novos podem aprender. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Novamente, agora você pode cantar comigo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos orar, né? Colocar também diante do Senhor a vida do Eli, do Juliano, né? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque temos tido a possibilidade de falar ao teu povo através da internet. As pessoas estão mais agrupadas nos seus lares, desejosas, Senhor, de ouvir a sua palavra. E por isso sei que é o teu Espírito que toca no coração de cada um de nós esta sede, esse desejo, esse prazer, essa necessidade. Temos necessidades profundas de nos alimentarmos do Senhor e da sua palavra. Por isto, esta manhã também pedimos ao Senhor que venha nos nutrir, que venha, ó Pai, nos fazer entender para crescer. Já pedindo a tua bênção em favor do Eli, né? Terça-feira ele completa mais um ano de vida e o Juliano na quinta-feira completa também mais um ano de vida. Abençoe a vida desses dois irmãos e que o Senhor possa fazer com que eles se alegrem no Senhor por mais um ano cumprido na sua existência. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, você sabe que toda escola dominical tem um estudo que se prolonga por semanas, né? Um tema. E eu não queria deixar de fazer diferente, né? E o nosso tema é santificação. E essa aula é a aula 3, né? Quais são os sinais da santificação? E por isso nós vamos ler um texto aqui, Tito 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados,
escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então temos que, em primeiro lugar, o fato de sermos santificados nos faz lembrar um momento em que não éramos santificados, né? Isso é um sinal de santificação. E esse lembrar que ele fala aqui, né, é no sentido de que nos arrependemos de vivermos da forma como vivíamos. Nós temos uma situação de tristeza em lembrar de como nós éramos antes de sermos salvos, antes de sermos chamados para servir ao Senhor, né? Creio que nenhum cristão, né, gosta do período anterior ao seu chamado, à sua salvação, né? Porque lembra, né, como diz aqui Paulo, né, escrevendo ao pastor Tito, ao presbítero Tito, né, nós também outrora éramos nécios, ou seja, ignorantes, né, desobedientes a Deus, desgarrados, né, não pertencíamos ao rebanho do Senhor, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, né? Ou seja, não tínhamos liberdade para deixar, já que aquilo nos escravizava, mesmo muitas vezes provocando em nós situações em que nos entristecíamos por não conseguir largar, vivendo em malícia, né? Hoje em dia parece tudo muito comum isso, né? Em inveja, né? Também parece bastante comum hoje. Odiosos e odiando-nos uns aos outros, né? Parece que é o padrão do mundo aí fora que nós conhecemos. Coisas essas das quais nós nos envergonhamos de sermos como éramos. E quando nós nos envergonhamos de ser conforme esse padrão do mundo, né? Com esse tipo de postura, de atitude, mentalidade, sinal de uma alma ainda escrava, de uma alma ainda perdida, de uma alma morta em delitos e pecados, de uma alma vazia, condenada ao inferno, filho da ira. Não temos saudades desse tempo, né? E quando nós realmente, né, nos sentimos assim, não gostando do tempo passado, é sinal de que realmente estamos vivendo num outro período, num outro patamar, né? O patamar da santificação, né? A alma santificada, ela lembra quando estava afastada de Deus por causa da ignorância e vaidade, e quando a graça implantou nela a santidade. Algumas pessoas não compreendem isso também muito bem, né? Agora que eu sou do Senhor Jesus, né? Por que eu tenho que lembrar, ou porque ainda lembro, né, das coisas erradas que eu fiz no passado? Mas não é para esquecer mesmo, né? É para estar sempre presente na memória, para que nós venhamos a nos envergonharmos do jeito que era, e para que nós percebamos o benefício que foi ter sido santificados pelo Senhor, quando Ele nos salvou, nos remiu e nos chamou para vivermos em obediência a Ele, né? Então é importante que tenhamos esse sinal de que nós nos envergonhamos do nosso passado, porque parece que há pessoas que simplesmente foram para uma igreja, né? Não houve nenhum arrependimento da vida que tinham, não houve uma espécie de mudança clara, genuína, um arrependimento da maneira como vivia, fruto do fato de ter sido redimido, salvo, né? E hoje ser habitação do Espírito Santo. Para ela simplesmente foi
né? Uma situação de ir para uma igreja, né? Não mudou nada, né? Não se arrepende de nada, né? Não tem vergonha do tempo em que não conhecia a Deus. Um segundo sinal de santificação é a habitação do Espírito, evidentemente, né? 2 Timóteo 1,14, agora para o outro pastor, outro presbítero, Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós, né? O Espírito Santo é aquele que, uma vez internalizando em nós, habitando em nós, né, vem confirmar o fato de que nós somos separados para Deus, para a habitação do Senhor em nós, né, vasos em que o Senhor habita, né? E assim como o espírito mundo habita nos ímpios e os leva ao orgulho, né, luxúria, vingança, e o diabo entra até em porcos, né? Assim o Espírito de Deus habita nos eleitos, né? Como seu guia e consolador. O Espírito possui os santos, né? Ou seja, esse é o mistério que Paulo falou, né? Ou seja, Cristo vivendo em nós, né? Que coisa maravilhosa, o próprio Deus escolhendo o ser humano como habitação, né? Para que realmente transformasse aquele ser humano decaído, perdido, numa pessoa regenerada, nascida de novo e salva. Então, o Espírito de Deus, ele santifica a imaginação, tornando os pensamentos a um estado santo. Evidentemente que aquilo que eu penso reflete na maneira como eu vivo, né? E já falei também, já expliquei na primeira aula, que a santificação visava a curar todas aquela situação em que o pecado dominou, né, a depravação total do nosso ser de uma forma extensiva, né? Pensamentos, sonhos, mente, né, vontade. Então, o Espírito de Deus santifica a imaginação, tornando os pensamentos a um estado santo, né? Nós nem gostávamos, né, de pensar as coisas que a gente pensava. Hoje não gostamos de pensar as coisas que antes gostávamos. Hoje queremos ocupar o nosso pensamento com aquilo que agrada a Deus, né? Então isso é um sinal de santificação, né? Santifica também a nossa vontade, colocando uma nova preferência sobre ela, graças à qual ela está inclinada para o bem. Antes, todos os nossos pensamentos e vontades eram para satisfazer a vontade do eu, da carne. E a carne sempre tinha vontades pecaminosas, pensamentos pecaminosos. Um sinal de santificação evidente, né? É que o Senhor Jesus habitando em nós, isso tem que haver mudança. Como pode o Espírito Santo habitar em nós e pensarmos da mesma forma que pensávamos? Ter os mesmos sonhos que tínhamos, os mesmos desejos que tínhamos, a mesma vontade para fazer aquilo que é errado? Não é possível isso. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, isso gera em nós uma mudança tremenda. Imagina isso, né? O próprio Deus vivendo em mim, é impossível que eu continue a mesma pessoa que eu era. Então, um sinal evidente de que o Espírito habita em mim, um sinal evidente de santificação, é que aqueles antigos pensamentos, antigos desejos, né, eles foram trocados pelos desejos que agradam a Deus, pensamentos de enlevo espiritual, de crescimento, de fazer o bem, né,
de ser uma pessoa útil, né, às mãos do Senhor, de pensar em salvar vidas através da evangelização, né, de pensar em fazer alguma coisa em favor do meu semelhante, da preocupação em orar por aqueles que estão aflitos e doentes, de todo aquele conjunto de situações onde nós nos vemos como servos de Deus, e é isso que ocupa o nosso pensamento e a nossa vontade. Um sinal de santificação, né? Há muitos cristãos que, né, isso não passa pela cabeça deles, né? Infelizmente, né, vivem como viviam, né? Mudou apenas esse aspecto de seguir uma religião, batizar numa igreja, né? Mas não há pensamentos de enlevo espiritual, de buscar o conhecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Então, aquele que é santificado tem a influência do Espírito, embora não tenha a sua essência. Um terceiro sinal de santificação é uma antipatia contra o pecado. Uma pessoa santificada pode-se dizer que ela não só deixa o pecado, mas odeia, né? É uma situação de lutar contra isso com todas as nossas forças. Há um nojo em relação à prática do pecado. Há uma situação de detestar a prática do pecado. Há uma situação de não estar confortável no meio do pecado. Não só rejeita o pecado, portanto, né, repulsa ao pecado. Há uma indignação contra aquilo que as pessoas praticam e que ofendem a santidade de Deus e portanto, é pecado. Nós, como servos do Senhor, nós não podemos ter algum lado, né, de simpatia nenhum em razão do pecado. Então, devido a um homem ter antipatia contra o pecado, é impossível a ele deixar de se opor àquele, né, e buscar a destruição do mesmo, né? Então, antipatia e odiar significa lutar contra, né, se opor. Né? Aborto é pecado? Eu odeio o aborto, né? Eu tenho que lutar contra o aborto. Eu não posso ser conivente com isso, né? Dando um exemplo para que você entenda melhor isso, né? Situações aí todas que estão transformando as leis do nosso país em leis iníquas. Eu não posso simplesmente entender que eu vivo num país que nem todo mundo é cristão, mas a maioria e como pessoas do Senhor queremos ver a nossa pátria abençoada por Deus, e sabemos que leis iníquas chamam sobre a nossa nação a ira de Deus, né? Parece que tem muitos que ainda não entendem essas coisas, né? Ou o Senhor não mandou Jonas avisar Nínive que ela seria destruída, ou Deus não destruiu Sodoma e Gomorra, né? Ou Deus não destruiu o mundo antigo com as águas do dilúvio, ou Deus não tirou Israel da Terra Santa quando pecou e levou para o cativeiro da Babilônia. Temos que entender que, vivendo num país como o nosso, nós temos que odiar toda forma de pecado. E o pior é quando ele se torna institucionalizado, né, em formas de leis iníquas, né? Em Isaías 10 diz isso: ai daqueles que promovem leis iníquas para com elas oprimir o meu povo. Sinal de santidade, né? Sinal de santificação, né? Há uma ira santa
contra aquilo que ofende a santidade, ofende a Deus, né? Mas às vezes algumas pessoas, né, têm que ser tolerantes, né? Viver em sociedade é assim mesmo. Lembrando que os minoritários não podem impor sobre a grande maioria cristã, e que isso é uma vergonha para nós, né? Essas leis de opressão. Então, com razão, vamos sofrer. Quando nós nos calamos a respeito do pecado, com leis iníquas, nós é que vamos sofrer, nós é que habitamos, nós é que vamos estar sujeitos a essas leis. Então, a verdadeira santidade implica que podem taxar você de radical, fanático religioso, intolerante, né? Somos intolerantes ao pecado, sim, né? E devemos ser sinal de que a nossa vida está santificada. Um exemplo, como existem antipatias entre a natureza de videira e o louro, assim uma alma santificada há uma antipatia santa contra o pecado, e antipatias nunca podem ser conciliadas, né? Nunca podem ser conciliadas. Um quarto sinal de santificação é o desempenho espiritual dos deveres com o coração e a partir do princípio do amor. Vamos ler aqui um texto, né? 1 Pedro 2,5. A alma santificada adora a Deus no Espírito. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Que imagem bonita que Pedro constrói, né? Cada cristão é uma pedra viva, mas para fazer o edifício que é a igreja, precisa estar junto com outras pedras, né? E individualmente eu já tenho a vida do Espírito em mim, uma pedra, sou de barro, mas para ser igreja é necessário, para ver uma situação onde é construída esse edifício com outras pessoas, né? Para quê? Para sermos sacerdócio santo, para ministrarmos diante do Senhor como pessoas separadas para isso. Ministrar a palavra, né? Sacerdotes fazia isso, né? Os louvores no templo, a tribo sacerdotal era encarregada disso, né? Os filhos de Coré, Asaf, né? Para oferecermos sacrifícios espirituais, no caso, né? Que sejam agradáveis a Deus. O escritor aos Hebreus diz que sacrifícios espirituais agradáveis a Deus são frutos de lábios que confessam o nome do Senhor, né? Então uma pessoa pode cantar louvores, ela pode supostamente estar oferecendo ali, né? O sacrifício de louvor ao Senhor no templo, mas se ele não é uma pessoa que confessa o Senhor com os seus lábios, com a sua vida, né? Ele apenas está tendo um desempenho lá na frente, né? Não será agradável ao Senhor. Então, o perfeito louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, é necessário que o desempenho espiritual de deveres, né, tenha a ver, né, com o coração santificado, com o princípio do amor, né? Um homem pode ter dons ao ponto de ser admirado. Ele pode falar até como um anjo vindo do céu, mas ele pode ser carnal nas coisas espirituais, né? Então é importante entendermos, né,
essa questão de que o sinal da santificação também, né, é quando adoramos como fruto de vivermos e confessarmos o nome do Senhor Jesus. Então, uma adoração aceita, né, espiritual, real, verdadeira, né? Eu lembro uma vez que eu li sobre, na Inglaterra, da Idade Média, quando tinha aqueles teatros, alguém resolveu ensaiar, né, uma peça baseada no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, né? E alguém teve a ideia de contratar o melhor ator daquele tempo para fazer a representação, né, da peça. Mas houve também uma pessoa que sugeriu, né, que tal chamar um pastor de ovelhas, um pastor de verdade, um pastor de ovelhas, né, para recitar o Salmo 23. Então, o desempenho do ator foi magnífico, né? Todo mundo aplaudiu ali. A representação dele foi ótimo mesmo, né? E aí o pastor de ovelhas foi ler o Salmo. E as pessoas foram às lágrimas, né? E até o ator disse, olha, eu consegui representar, né, perfeitamente o Salmo, mas ele conhece o Senhor, né, a quem o Salmo se refere. Então isso faz toda a diferença, né? Uma coisa é você conhecer o Senhor e expressar, né, toda essa situação de adoração, serviço a Deus, né? Porque você o conhece. Outra coisa é você ter um excelente desempenho, né? Mas aquilo tudo não é fruto da obra de Deus no seu coração. Você não é uma pedra viva, né? Então Deus não julga os nossos deveres por seu cumprimento, mas pelo amor de onde brotam, né? O sinal de santificação, né? Um quinto sinal de santificação é uma vida bem ordenada. Vamos ler aqui 1 Pedro 1,15, que diz assim: sede vós também santos em toda maneira de viver. Sede vós também santos em toda a maneira de viver. Porque onde o coração é santificado, a vida também o será. O templo, por exemplo, tinha ouro, né, por fora e como também por dentro, né? Então, há uma necessidade de compreendermos que a santificação ela é interior e ela também se mostra exteriormente, né? Se mostra por completo. Como em uma moeda não existe somente a imagem do rei por um lado, mas também sua inscrição pelo outro, assim onde há santidade, não somente existe a imagem no coração, mas também uma inscrição de santidade escrita na vida, né? Na verdade, queridos, a santificação é um tesouro, né? Mas poucas pessoas sabem valorizá-los. Até o mundo aí fora, ele ridiculariza uma pessoa quando ela quer se mostrar santa, né? Ridiculariza tanto, é algo tanto de chacota, que ninguém quer ser santo. Há uma situação em que ser santo é careta, é uma coisa de gente religiosa, ultrapassada. É assim que a mídia trabalha a inversão de valores, a destruição de valores da fé cristã. É muito melhor ser santo do que não ser.
É muito melhor ser uma pessoa digna do que não ser. É muito melhor ser honesto do que não ser. É muito melhor temer a Deus do que não temer. É muito melhor você ser habitação do Espírito do que habitação do diabo. É muito melhor você sentir gozo e alegria no coração porque os seus pecados foram perdoados e aquele peso do pecado foi embora, do que você ainda estar vergado sobre o jugo do pecado, escravo dele, né? E, portanto, uma pessoa destruída, perdida. É muito melhor você usar de palavras que não são chulas, de não usar de palavrões, né? Do que você usar. Veja, há uma beleza na santidade. E pelo jeito, a destruição dessa beleza, né, é proposital na vida da sociedade brasileira. Né? Assim, pensam em destruir também o ideal da santidade na vida dos jovens, né, dos adolescentes. Isso começa já lá na escola, né? Quando ridicularizam, né, a fé em Cristo, né, a virgindade, né, tem muitas meninas deixando de ser virgem aos 11, 10 anos, 12, né. Há um desprezo pela virgindade que também é um dos propósitos da nova era, né, da nova ordem mundial, ou seja, que visa destruir, né, a santidade de Deus em nós, né? Que visa destruir o ideal de uma vida santa. Então, um sinal então de santidade, o quinto sinal, é uma vida bem ordenada, né? Se a água está suja no balde, é porque não está limpa no poço, né? A santidade de vida, a graça é mais bela quando a sua luz brilha de tal forma que os outros possam vê-la. Acabei de cantar, né, que a beleza de Cristo se veja em mim, né? Esta adorna a religião e faz prosélitos de fé. Muitas pessoas se tornam cristãos ao ver o seu bom comportamento, ao ver que é possível viver diferente e ser feliz. Há muitas pessoas que não gostam de viver como vivem porque assim porque não tem alternativa, não conhecem outra forma, ou vivem assim para agradar pessoas, né? Mas se houvesse uma maneira delas perceberem que há uma vida mais íntegra, mais bonita, mais bela, mais santa, mais pura, né? Sem essas situações de malícia, de inveja, de ódio, né? Sem essa perversidade, sem essa zombaria, sem esse escárnio, sem essa maledicência, sem desrespeito aos pais, sem desrespeito aos professores. Veja como a falta de santidade é uma coisa feia, né? Há uma beleza na santidade. E nós deveríamos buscar essa beleza da vida cristã. Em sexto lugar, é sinal de uma resolução firme. A pessoa está resoluta em nunca largar sua santidade. Se os outros a reprovarem, ele vai amar mais ainda a santidade. Assim como a água, ao ser borrifada sobre o fogo, o levará a queimar mais, né? Os bombeiros ensinam, né? Não jogue água, às vezes num lugar de uma panela que está incendiando, né? É capaz de espalhar ainda mais, né? Então, há uma postura, né? De que se não gostam, eu gosto ainda mais, né? Veja, por exemplo, a atitude de Davi, né? Quando Mical o repreendeu por dançar diante da arca, né? E ele disse assim, se isto é servil,
né? Vil no sentido de indigno, né? Vou ser ainda mais vil. Se aos teus olhos, ó minha esposa, princesa, filha do rei, né? Você achou indigno da minha condição, né? Estar adorando a Deus junto com o povo, porque a arca foi recuperada, dançando no meio da multidão. Se te desagrada tudo isso, saiba que eu vou então me aprofundar em fazer isso ainda mais. Não gosta que eu seja cristão? Não gosta que eu viva em santidade? Eu quero isso ainda muito mais. Embora os outros o persigam, né, por causa da sua santidade, diz ele, por exemplo, como Paulo, né? Paulo diz assim: nenhuma dessas coisas me comovem, né? Pode perseguir à vontade. Eu não quero viver como vivia antes. Eu não quero ser como você é, porque eu lembro a maneira como eu era. Hoje encontrei Jesus. Você nunca vai compreender um cristão porque você ainda não teve a experiência que eu tive. Você não vai compreender o que é esse desejo por integridade pessoal, né? Por uma vida digna, por ser uma pessoa que agrada a Deus. Os meus pensamentos não são os pensamentos que eu tinha outrora, né? Há toda uma situação pela qual isso eu busco, né? Com cada vez mais vontade e entusiasmo, agradar o meu Deus. Veja que ele prefere a santidade à segurança, a manter sua consciência limpa do que sua pele lesa. Como Jó, né? A minha justiça me apegarei e não a largarei. Né? Ele abre mão da sua vida antes do que da sua consciência. Ou seja, é indigno você querer salvar a sua vida negando, né, conhecer o Senhor. Né? É por isso que nenhum cristão, para salvar a sua vida, vai negar Jesus. Prefiro morrer, né? Confessando a Jesus até o último momento da sua vida, e aí estar em paz com o Senhor, do que você, para salvar sua pele, sua vida, você se rebaixar ao ponto de fazer a vontade das pessoas que querem matá-lo, oprimi-lo, negando o seu Senhor. Né? Que vida que você vai ter por negar o seu Senhor? Né? Que identidade que você vai perder, com certeza, né? Você deixa de se sentir realmente uma pessoa com identidade cristã. Você vai ter vergonha de ter negado o seu Senhor. Então, com certeza, né? Nós temos uma resolução de nunca largar a santidade. Os outros podem reprová-la, né? E geralmente reprovam. Mas isso não é motivo para eu largar, pelo contrário, para me apegar ainda mais à santidade. E aqui, queridos, nós temos duas aplicações, né? Primeira aplicação. A coisa principal que um cristão deve cuidar é a santificação. É a principal coisa. É a única necessária. A santificação é o nosso mais puro estado, como nos faz como o céu, adornado com estrelas. É a nossa nobreza, né? Por ela somos nascidos de Deus e participantes da natureza divina. É nossa riqueza. E assim comparada a colares de joias e correntes de ouro, como em Cântico dos Cânticos 1:10. É uma joia que adorna a pessoa que o possui. Né? É o estado mais lindo e puro possível para um ser humano.
É porque Deus é santo. E ao habitar em nós, Ele nos quer participantes da sua santidade. Lembrando que Jesus avisou que quando Ele viesse, as pessoas viveriam como nos dias de Noé. Né? Nos dias de Noé. Que Deus precisou destruir toda aquela geração, né? E recomeçar com Noé e sua família. Então, se você ama a santidade, não se envergonhe disso. Pelo contrário, né? É uma joia a adornar o seu caráter, o seu ser, a sua vida. Ela é o nosso melhor certificado para o céu. Né? Que evidência temos além dela? Né? Que nos certifique de que estamos realmente no caminho, né, que agrada ao Senhor. Temos conhecimento? O diabo também tem conhecimento. Professamos alguma religião? Satanás muitas vezes aparece na capa de Samuel e transforma-se em anjo de luz. Mas o nosso certificado para o céu é a santificação. Né? A santificação é a primícia do Espírito. É a primeira coisa que ele provoca na vida de uma pessoa, porque ele santifica para ser a habitação do Espírito Santo. Então, primeiro tem que santificar a sua vida para o Espírito Santo habitar em você. Então, a primeira coisa que o Espírito faz é santificar você para a habitação dele. É a primícia, né? A única moeda circulante no outro mundo. Quer dizer, quando passarmos dessa vida para outra, a santificação é a norma. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é importante você compreender a questão de amarmos a vida de santificação. A santificação é a prova do amor de Deus. Né? Olha, se Deus nos ama mesmo, Ele nos santifica para Ele. Não vai nos deixar naquela vida miserável, naquela vida degradante, imoral, de pessoa que desceu baixo, né? Em valores, em conduta. Isso é a vida de um perdido. Isso é a vida de uma pessoa morta espiritualmente. Isso é a vida de uma pessoa condenada. Uma pessoa degradada. Né? A prova do amor de Deus por nós é quando Ele nos santifica e nós temos prazer na santificação e abominamos toda forma de degradação moral. Né? Não que nós somos melhores do que os outros, nem para parecermos melhores do que ninguém, mas não fazemos isso por causa dos outros. Fazemos isso porque o Senhor assim deseja que sejamos. Ele mesmo produz isso em nós, essa santidade em nós, esse desejo em nós. Né? Não há como verdadeiramente eu servir um Deus que é santo, não sendo sede santos como eu sou santo. Então a santidade, de fato, né, é a prova do amor de Deus por nós. Né? Senão, o contrário de santidade é uma vida depravada, perdida. Uma vida de alguém, né, sem princípios, valores morais. Uma pessoa, né, desqualificada. Não podemos conhecer o amor de Deus pela saúde que Ele nos dá. Né? Estou cheio de saúde, olha como Deus me ama. Né? Também pode ser, mas não é o critério, né? Muita gente sarada aí que se exercita, né? E nem acredita em Deus, né? Ou pela riqueza, o sucesso, né? Hoje em dia tem uns idiotas assim, né? Olha que Deus sempre advertiu, Jesus sempre advertiu, né?
se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela a vossa confiança, né? Há toda uma situação pela qual ela pode ser um fator de laço, né, para pessoas, se ela não se aperceber que de repente ama mais as riquezas do que a Deus. Senão que pelo fato dele imprimir sua imagem de santificação em nós pelo pincel do Espírito Santo. Então não é saúde, riqueza, sucesso, mas a santificação pintada, moldada, trabalhada, exercitada, renovada, restaurada em nós pelo Espírito Santo. Oh, a miséria dos que são destituídos do princípio da santificação. Eles estão espiritualmente mortos, como diz Paulo em Efésios 2:1, né? Vós estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, né? Apesar de respirarem, eles não vivem. A maior parte do mundo está em um estado não santificado. Afinal de contas, João disse isso, Jesus disse isso, né? Registrado no Evangelho de João, o mundo jaz no maligno. Isto é, a maior parte do mundo é assim, né? Muitos se dizem cristãos, mas excluem a palavra santos. Não gostam de ser santos. Não. São cristãos, mas não gostam. Não gostam nem da palavra, né? E o que é pior, alguns estão em tal grau de perversidade que odeiam e zombam da santificação. Eles a odeiam também. Veja, sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época tão complicada no mundo, né, no nosso país. Sabe-se lá quando vamos poder retomar as atividades no templo, se é que esses governantes comunistas vão deixar? Passou da hora de sermos mais compromissados com Deus, com as coisas de Deus, né? De vivermos segundo os critérios de Deus, né? Desejarmos realmente sermos agradáveis a Deus, e que termos anelos, não só por Deus, mas pela santidade. Porque ela é um ornamento, é uma beleza, né? É fruto de uma vida que conhece a Deus e vive em Deus. Se já é ruim rejeitá-la, a santidade, é ainda pior odiá-la, né? O que eles abraçam é a forma da religião, mas odeiam o poder dela. Assim como o abutre detesta os cheiros agradáveis, da mesma forma eles detestam os perfumes da santificação. Não despreze, porque isso o caráter de Deus é o caráter de um Deus santo. Até alguns teólogos chegam a dizer que Deus é tão santo que ele pode ser classificado como o totalmente outro, né? Expressão de um teólogo aí, né? Nós não podemos tratar a Deus como tratamos uma pessoa qualquer, né? É necessário santificar o nome do Senhor, né? E uma pessoa que realmente é um cristão, ele precisa compreender isso, né? Fomos chamados para ser santos. Eles dizem isso em escárnio, né? Essa é a sua santidade. Para ridicularizar a santificação, defendem um alto grau de ateísmo. E isto é neles uma marca sombria de reprovação. A pessoa às vezes diz com empáfia, né? Que ele é ateu, né? Na verdade, ele não percebe que isso já é o castigo dele, né? Porque a fé vem de Deus, né? Graça é dom de Deus. E se ele não consegue crer em Deus, isso já é um castigo. Essa incapacidade de crer em Deus já é um castigo.
né? E às vezes eles se arrotam, né? Não entendendo, né? Que isso não é um mérito, isso é um demérito, é uma situação em que vão torná-los pessoas totalmente alheias a Deus, né? Pessoas perversas e pervertidas. A segunda aplicação, um pouquinho mais curta, né, e para ir terminando, é: acima de tudo, sigam a santificação. Acima de tudo. Busque a graça mais do que o ouro. Provérbios 4,13 diz: guarda, pois ela é a tua vida. Santificação é a tua vida. E esses são os sinais da santificação. Que Deus abençoe você no decorrer desse dia, né? Logo ao meio-dia, alguns vão encerrar o jejum. À noite, às 7h30, eu volto, né? Ministrando a palavra de Deus no nosso culto vespertino. Vamos então orar para terminar essa live da manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe as pessoas que participaram ao vivo desta ministração e aquelas que virão a ter conhecimento dessa ministração pela gravação. Que o importante é a Tua palavra ser absorvida pelas pessoas que assim dela tiverem contato. Venha santificar as nossas vidas, venha nos dar desejos de santidade, venha fazer com que abominamos o pecado, tenhamos nojo daquilo que o Senhor tem nojo. Porque não queremos, ó Pai, sermos pessoas como éramos antes. Pelo contrário, se o Senhor nos salvou da maneira fútil de viver, não devemos ter saudade dessas coisas, antes rejeitá-las e até odiá-las. Que o Senhor, ó Pai, nos dê cada dia mais convicção de que há uma beleza na santidade. A santidade é linda porque nos transforma nas pessoas que o Senhor deseja, Pai, nos torna agradáveis ao Senhor. Abençoe a nossa maneira de viver e transforme aquilo que está errado em nós. Nos convença pelo Teu Espírito daquilo que precisamos mudar e nos dê força e coragem e capacidade para fazermos a Sua vontade. Opere em nós da maneira como o Senhor desejar, mas nos santifique para Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite.